algumas coisas. O Daniel vai tentar gravar a aula, tá? Então, só para que todo mundo saiba, né? Ele pediu para deixar avisado, tá? Então, a gente vai tentar gravar a aula para ver o que é que acontece. Perfeito? Então, dando certo, a gente vai ver como é que disponibiliza para todo mundo poder ver de novo a aula. Mas vai ficar. Nós vamos tentar gravar, beleza? Betinha, algum recado? Acho que não, né? A não ser da semana que vem. Isso. Semana que vem, gente, estava conversando com a Betinha, né? É véspera de feriado e tem um show na cidade. Então, para evitar qualquer coisa, deixar todo mundo tranquilo, não fazemos a aula, tá? Eu só peço que todo mundo lembre mais ou menos do horário de fazer uma prece, que é bom. Tudo bem? Onde é que está aqui? Vamos lá. YouTube. YouTube. Quanta luz. Pronto. Então vamos voltando ao nosso pensamento, a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, Maria de Magdala, a todos os protetores que nos socorrem nesse momento, que estão dispostos ao trabalho de Cristo, nos ajudando, nos orientando no desenvolvimento deste curso de passes. Vamos pedindo a eles que envolvam no manto de proteção e carinho os irmãos necessitados que, porventura, estavam nos nossos lares, com os nossos parentes, amigos, familiares. Que esses irmãos possam ser encaminhados na espiritualidade e recebam uma palavra de ajuda, de orientação, que eles possam compreender a verdadeira felicidade da prática do amor, do bem e da caridade. E elevando mais o nosso pensamento, e nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus e a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelas oportunidades que nos estão sendo dadas de aprendizado, de trabalho, de crescimento e de transformação espiritual. E assim vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque só teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Então vamos lá. Vou lembrá-los, como entraram duas pessoas agora, vou lembrá-los de que estamos gravando a aula e que segunda-feira que vem nós vamos fazer um recessozinho, né, para não causar problemas aí com a festa. Assim, quem queira ir assistir o show lá, pode ir sem problema nenhum, não fica com dor na consciência, tá bem? Passes, passes, passes. Ixi, parou aí, Jóia. Tem que ter. Bom, eu disse para vocês que o passe é uma transfusão de energias. Uma transfusão que você faz de maneira orgânica sua para o paciente, como também pode acontecer de maneira espiritual. A espiritualidade, junto com você, trabalham uma energia e passam para o corpo do paciente, né? Esse passe ele é dito mais ou menos como um passe humano espiritual, é um passe misto, vamos assim dizer, tá?
Mas, nesse sentido, não é um passe mediunizado, porque o médium não vai estar incorporado, mediunizado. Tá? Esse passe humano espiritual é o que nós fazemos nas salas de passe. Lembro vocês também que existem algumas regrinhas, tá? E essas regrinhas, elas são muito mais voltadas para as pessoas do que para a espiritualidade. Para a espiritualidade, seria suficiente a imposição de mãos. Para a espiritualidade, seria o suficiente orar junto com fé, né? Mas o ser humano necessita de rotinas, de dogmas. O ser humano necessita de rituais. A grande maioria deles precisa acreditar porque ele crê na forma e não na essência, né? E é por isso que a gente trabalha com passes padronizados. E o passe, como uma transfusão de energia, ele tem várias funções. Primeiro de tudo, que energias são estas? Energias cósmicas que o teu corpo físico absorve através do Sol, através da incidência da influência lunar, que as plantas absorvem e, através da fotossíntese, transformam num outro tipo de energia. E você, ao se alimentar dessas plantas, absorve essas energias. Isso é energia cósmica, que alguns também dizem que são energias dos elementos, né? O vento, a água, a terra, né? O ferro. São energias. Como também existe na filosofia hinduana da Índia, tá? A energia chamada de Kundalini. Kundalini é a energia que vem da Terra, a energia que o planeta Terra como um todo manifesta. É uma energia densa, ela não é negativa. E a gente tem que entender isso, que não existe energia negativa, tá? O que existe é energia densa, energia mais suave e energia etérea. Os irmãos mais atrasados trabalham com uma energia densa. E aí as pessoas falam que é uma energia negativa. Não é. Ela só é densa. Ela está muito próxima da matéria. E essa energia pode ser movimentada pelo seu pensamento, pelas suas ações. Esse padrão de energia, de tonalidade vibratória, pode sofrer interferências dos sons, da música, dos cheiros, né? Ah, mas quer dizer que... Sim, funciona. Nós não utilizamos totalmente esse tipo de magia, né? Porque nós não utilizamos cheiros no centro, normalmente, né? Porque vocês não veem a queima de incenso. Música, nós usamos. Eu não usei música com vocês aqui agora? A gente não usa música no centro? Né? A gente usa música. Tá? Então quer dizer que o atabaque transmite energias? Pode alterar tonalidades vibratórias? Pode. As pessoas às vezes não sabem como trabalhar com aquilo e ficam influenciadas. E funciona? Funciona.
E temos que entender também que o passe, ele é um procedimento que, ao fazer uma transfusão de energias e ao induzir a uma reharmonização na sua tonalidade vibratória, ele também ajuda no tratamento do corpo físico. Então, o passe também trata as pessoas. Não quer dizer que o tratamento com passe possa fazer com que você abandone o tratamento médico, vamos assim dizer. Não. No entanto, uma pessoa que esteja doente, desarmonizada, que esteja em tratamento médico, se ela tomar um passe, ela se sente melhor. O tratamento funciona mais. Ela se coloca de uma maneira mais receptiva, tanto as energias que circulam à volta dela, como também ela favorece a que o corpo dela entre em sintonia e seja beneficiado de uma maneira ainda mais positiva pelos medicamentos. Existem terapêuticas baseadas em energia, acupuntura, homeopatia, cromoterapia, e tem seus efeitos. Como a medicina galênica não resolve tudo, as medicinas alternativas também não resolvem tudo. Mas como a medicina galênica pode tratar tudo, as terapias alternativas também podem tratar tudo. Entendam que existe uma diferença entre tratar e curar. Porque nem sempre as moléstias que estamos sofrendo, elas têm cura. Elas podem ter um equilíbrio. Diabetes, por exemplo, não tem cura. Ela tem equilíbrio. Você pode ter, eventualmente, uma manifestação bacteriana que ela vai se curar. E aí eu vou dizer para vocês assim, bactéria, ela é tida na ciência como oportunista. E o que quer dizer isso? Que ela só se desenvolve quando ela encontra um ambiente favorável e em condições de permitir que ela se reproduza e cresça. Por ela se reproduzir e crescer, ela começa a alterar o equilíbrio do corpo físico e causa uma doença. O antibiótico controla a bactéria. Tirando a bactéria, tira um pouco a desarmonia. Tirando a desarmonia, o organismo volta ao seu equilíbrio. Então, são patologias que podem ser curadas, mas podem ser curadas também pela medicina alternativa. Chá resolve muito problema. Mesmo porque lá atrás não existiam medicamentos. E se a gente pensar que todos os medicamentos, hoje nem 100%, não 100% deles, mas antigamente 100% deles tinham origem vegetal e ou animal, né? Então, era só o jeito de manipular, de preparar e de apresentar para os pacientes. Mas quem tem um pouco mais de idade tomou chá de camomila, que a avó deu. Tinha problema no fígado, tomava chá de boldo. Carqueja, losna, chá de picão, de alface, chá de maracujá, chá de laranja com cravo para tosse, laranja, cravo e mel, né? E funciona.
Ah, mas se tiver uma pneumonia de tuberculosa, não vai. Tá, aí vocês estão dizendo de uma bactéria que encontrou um ambiente extremamente desarmonizado, cresceu, e a partir do momento que ela cresce, ela toma conta. Ela, por si só, mantém uma desarmonia. Mas se você tratar essa pessoa de uma forma galênica, junto com os passes, junto com uma acupuntura, junto com uma empatia, a pessoa vai reagir melhor. Né? Então a gente tem que entender que existem medicamentos das mais várias linhagens. Processos de cura das mais várias linhagens. E doenças, patologias das mais variadas linhagens. Patologias que se instalam no corpo físico por uma desarmonia momentânea. Patologias que se instalam no corpo físico por um trauma. Patologias que se instalam no organismo durante o tempo na vida por causa da alimentação, por causa do tipo de vida. Patologias que se instalam no organismo por um resgate kármico, para buscar uma reorganização espiritual, para buscar um resgate, para mostrar que cumpriu com a sua obrigação e reequilibrou o que ele fez de besteira lá atrás. Essas são doenças kármicas. Aí você vai falar para mim assim, uma pessoa que tem uma tuberculose, será que ela não tem uma doença kármica? Sim, bem provável. E a doença kármica traz um desequilíbrio orgânico esse que favorece ao crescimento do micobactério, o agente da tuberculose. E aí ele se instala. E o organismo estando desequilibrado, desarmonizado, manifesta a doença. Doença física. Será que ela vai ter cura? Talvez. Porque hoje em dia a tuberculose pode ser curada. Mas a que custo orgânico? Talvez ela debilite tanto o pulmão que essa pessoa nunca mais possa correr. Ela não tem mais capacidade respiratória para esse tipo de atividade. Talvez essa pessoa não consiga se curar, porque ela não subiu o degrau necessário. E aí, por mais esforço que os médicos façam, por mais antibióticos que eles tratem, aí eles vão dizer assim, essa cepa é resistente. Essa cepa é mais patogênica. Essa cepa, ela é oriunda de uma infecção hospitalar, então é uma superbactéria. Tudo bem. É uma explicação lógica, científica, viável. Mas por que algumas pessoas resistem e se curam e outras não? Por causa da desarmonia kármica. E karma, gente, tá? É vida em movimento. Não é uma coisa negativa, não é uma coisa positiva. É vida em movimento. Como é que você está fazendo o movimento da sua vida? Você veio e se preparou para, nessa encarnação, doar do seu conhecimento para as ações de caridade. Aí você veio para cá e virou um cirurgião famoso.
ganhou bem dinheiro, tem tranquilidade na vida. A mediunidade aparece e começa a te cobrar esse resgate kármico. Você tem que dar um pouco de si para a coletividade. Eu não. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou trabalhar que nem um. Eu vou acumular. Não vou resgatar. Tudo bem, a espiritualidade vai entender. O livre-arbítrio é seu. Né? Só que você também vai começar a entender que caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada do que você ganhou. E o que você levaria, que seria o trabalho bem executado em favor do Cristo, a gratidão das pessoas, a sensação do trabalho bem feito, o equilíbrio harmônico das besteiras que você fez lá atrás, também não vai levar. Aí vai chegar do outro lado, eles vão falar, e aí, Dalari, era para você ter feito isso, não fez nada. Ah, mas eu não prejudiquei ninguém, eu salvei muita vida. Sim, salvou, mas salvou pelo dinheiro. A parte de caridade que você tinha se comprometido a fazer, mas não deu tempo. Não, deu tempo sim. Porque chegou na hora, você tinha muito tempo de vida ainda, a mediunidade te cutucou. Você lembra lá nos anos 2025, quando você começou a ter uns sonhos estranhos, você foi lá no centro, você tomou uns passos, a coisa melhorou e eles falaram para você que você precisava estudar um pouquinho e desenvolver a sua mediunidade, você falou que não tinha tempo, que tinha que trabalhar. Você não quis devolver nada para o Cristo. Então, você vai ter que resgatar isso. Ah, então na próxima eu volto como médico? Não. Na próxima você vai voltar como uma pessoa que vai precisar muito dos médicos. E ninguém vai descobrir a doença que você tem. Você vai sofrer barbaridade. E você vai passar de hospital em hospital, vai viver a vida inteira internado, vai ficar torto, vai andar de cadeira de roda. Né? Ou seja, você veio com uma condição boa de pagar a dívida, não quis pagar. Vai ter que equilibrar de alguma maneira. Então é por isso que existem patologias que são incuráveis. Elas fazem parte do resgate kármico daquela pessoa. Por isso que existem patologias que prejudicam muito o organismo, mas permitem uma reorganização e uma cura. Porque a pessoa está se reorganizando, está se equilibrando, está se harmonizando, está se colocando em condições de resgatar e preparar semeaduras novas. É por isso que existem patologias que ficam a vida inteira cutucando a pessoa para ela lembrar de alguma coisa. São aquelas patologias que, como eu falei, uma diabetes, você é diabético. Uma epilepsia, você é epilético. Saber lá o que você fez nas outras existências para que o teu sistema nervoso tivesse essa falha. Como você deve ter torturado pessoas, maltratado. Porque torturar, gente, às vezes a gente acha que tortura é só bater, né? Não é, né? A gente pode torturar os outros com ameaças. A gente pode torturar os outros fazendo com que eles padeçam de fome, de medo. Né? Sabe o que a gente fez? E aí você encontra, então, as maneiras de tentar harmonizar essa pessoa. E é aí que influencia muito a predisposição do paciente. Eu me coloco Deixa passar a moto que faz mais barulho que eu. Eu me coloco receptivo ao passe? Ou eu... isso é coisa para inglês ver.
Daqui a pouco eles vão pedir dinheiro para mim. Não adianta nada isso aí. Que vim aqui só para minha mulher parar de me encher as paciências. Ou vim aqui só porque minha mãe queria. Né? A pessoa acaba não recebendo a totalidade dos benefícios, mas alguma coisa recebe. E se ela começar a acordar, ela pode falar, bom, parece até que está fazendo bem. Deixa eu dar uma olhada melhor o que é essa história desses passes aí. E aí a pessoa começa a entender. Se ela começa a se colocar de maneira franca e começa a aprender, começa a evoluir, começa a doar de si em benefício do próximo, ela vai conseguindo ter harmonia. Por quê? Volto a falar. Transmissão do passe. Né? E a coisa vai acontecendo. Agora, que existem moléstias que são incuráveis? Sim. Que são curáveis? Sim. Que existem vários processos de cura? Sim. O passe ajuda? Sim. Substitui? Não. Ai, mas eu estava com uma dorzinha, eu só tomei um passe e não tomei remédio. Uma dorzinha. Uma desarmonização temporária. Alguma coisa suave. Até pode? Pode. Mas temos que entender que não é conveniente que você negligencie a parte médica humana do tratamento. Tá? Devo lembrar vocês que o passe ele pode sim ser emanado à distância. O que é isso? O nosso painel lá com os nomes que a gente fala, põe os nomes nas papeletas. Isso é um passe à distância. O passe, ele tem várias sistemáticas. Nós vamos trabalhar com os movimentos transversais cruzados, sem tocar o paciente, usando pura e simplesmente a imposição de mãos, fazendo com que essa energia circule do coronário, passando pelo frontal, pelo laríngeo, pelo cardíaco, pelo gástrico, pelo esplênico, pelo genésico e lá atrás, pelo básico. Fazendo com que a energia circule dessa maneira pelo seu organismo, passando das esferas mentais, emocionais e orgânicas, tendo influência no corpo físico, perispiritual e espiritual. Ah, mas Dalari, o passe só faz a harmonização? Ele pode, sim, através da harmonização, devolver a saúde. Já falei. Mas o médium, ele pode trabalhar sem ter feito... O médium passista pode trabalhar sem ter feito todos os outros cursos? Então, o ideal é que tenha um conhecimento para saber o que está fazendo. No entanto, nós temos que entender que eu exigir que a pessoa faça todos os cursos, como era antigamente, da Aliança, aonde o curso básico levava quase 1 ano, o curso de aprendizes levava 2 anos e meio, o curso de médiuns levava 2 anos, para que só depois, né? Então, se vocês fizerem as contas aí, dá quase 5 anos. Se eu quiser que uma pessoa estude quase 5 anos para depois começar a trabalhar, eu não vou formar trabalhadores. Nós precisamos acelerar um pouco esse processo. Então, como é que a gente acelerou esse processo? E isso é uma tendência, tá? É reduzindo
a duração dos cursos, tornando eles um pouco mais compactos. Mesmo porque a verdade é uma só, gente. A velocidade de aprendizado hoje em dia é muito maior do que era lá atrás. Hoje as pessoas aprendem com muita velocidade, mesmo porque tem essas informações em tudo quanto é lugar. Você pode, às vezes, fazer aula de passe, né? Outro dia mandaram um link, é uma aula de passe. Falando, você pode ver um aqui, ver ali, ver lá, ver vários cursos e você vai formando o seu conhecimento. Quando você põe a pessoa para trabalhar, ela se sente útil. E ela tem, e desperta nela também uma vontade maior de entender o que está acontecendo. Facilita o estudo. A pessoa passa a estudar não por uma obrigação, mas ela passa a estudar por um prazer e necessidade. Ela começa a pegar os livros doutrinários, até mesmo alguns romances, e começa a ler. Gente que nunca leu. Porque a gente está toda hora falando das violetas na janela, do mundo que eu encontrei, do nosso lar, dos mensageiros, né? Aí as pessoas pegam e começam a ler. Daí a pouco elas estão aprendendo mais facilmente. E aí uma coisa que foi falada na aula, ela lê no livro, ela associa e o conhecimento vai se sedimentando. O aprendizado vai se tornando mais denso e facilita o trabalho dela. Facilita o aprendizado. Volto a falar para vocês, já disse, vou falar de novo, que toda pessoa de boa vontade, disposta sinceramente a auxiliar o próximo, pode dar passe. E ele vai ajudar na sua capacidade de emanar energias, tá? E também no esforço educativo. Quem daqui nunca foi benzido por uma tiazinha? Minha bisavó benzia as crianças, de susto, de quebrante, de medo, benzia as crianças que não conseguiam dormir. E o que é um susto? O que é um quebrante? O que é o medo de não dormir de uma criança, se não uma influência espiritual? E ela benzia. Ela tinha lá as rezas dela, sei lá eu que prece que ela rezava, mas ela ficava ali quietinha, rezava, ela punha uma travessinha uma tigelinha que ela tinha lá para ela, uma tigelinha branca de uma porcelana, que ela, simples, porque ela era simples, né? Pegava a brasa, ela apagava a brasa. Ela ia rezando e apagava a brasa. E aí a mãe, ou até a criança ia falando que ela tinha medo de cachorro, e ela de benzia. E aí, né? Aí ela falava que se a brasa apagasse, eu nem lembro, mas se a brasa baixasse ou se a brasa subisse, né? O carvão, porque apagava a brasa. Se flutuasse era uma coisa, se afundasse era outra. Aí era o tanto de gole de água que tinha que tomar. Acho que se flutuasse tomava menos água, se afundava tomava mais, era alguma coisa assim, né? E benzia. Aqui em Serra Negra a gente tinha a Dona Luísa que benzia com uma tesoura. E aí ela ia rezando e ia falando que ela cortava o mal, que ela cortava o medo, que ela cortava com a tesoura. Era o jeito dela. Através desse ritual, ela fazia o quê? Era um passe, gente. Era um passe magnético. Um passe magnético espiritual. Por quê? Porque ela não chegava lá e já ia benzendo. Não. Ela ficava quietinha no cantinho dela, ela fazia uma prece. O que é isso? Ela se concentrava, pedia a ajuda dos protetores dela,
Lógico que para ela não era protetor, para ela rezava para Nossa Senhora, rezava para Santo Agostinho, rezava para São Sebastião. E daí? Me interessa o nome que você der. O que ela estava rezando e buscando a sintonia era com as correntes daquelas entidades. E a hora que ela percebia a presença, né? Ela percebia a presença, aí ela ia lá e benzia a criança. Quanto cobrava? Nada. E não é isso que é um passe? Ela estava trabalhando em favor dos necessitados, de graça, através de uma prece. Ah, mas ela não precisava fazer aquele ritual. Não. Se ela impusesse as mãos, era suficiente. Mas aí eu vou falar para vocês. Será que se ela só impusesse as mãos, será que as mães iriam acreditar? Né? Aí nós voltamos lá no começo que eu falei para vocês. A imposição de mãos é suficiente. O ritual, a movimentação, o teatro, porque não deixa de ser, é para que o ser humano entenda, aceite e se coloque em sintonia. Se coloque de maneira receptiva. É isso. Ah, mas Dalari, então quer dizer que cada um... Não, se cada um tiver o seu ritual, não vai funcionar. Lembra que eu falei para vocês? O nego fica lá, ele fica assim, ó. Ele fecha, você fala para ele, eleva seu pensamento a Deus e ora mentalmente um Pai Nosso. Ele entende, fecha os olhos e reza. É o que ele entende. Aí, né? Aí a curiosidade faz assim, né? Se vocês prestarem atenção, é isso. E aí ele está olhando como cada um dá o passo. É por isso que todo mundo tem que fazer igual. É por isso. Porque se ele achar que o do vizinho é diferente, ele fala, eu queria o passe dela. Aquele é melhor. O que é que ele fez com isso? Perdeu a concentração. Se colocou refletivo e não receptivo ao passe. Mas você fala que a gente também não pode fechar os olhos. Volto a dizer, sim. Por quê? Já falei para vocês, a gente faz o passe sem tocar no paciente. Não podemos tocar no paciente. Mas por que não pode? Gente, volto a falar para vocês. As pessoas não entendem certas coisas. E se o homem tocar no ombro da mulher, e se ele toca, se ele dá uma apertadinha, já vai ficando na cabeça. Já muda. Por isso que a gente fala também, homem com homem, mulher com mulher. O ser humano é assim. O ser humano é assim. É como eu falar para vocês que em relação ao passe eu não precisaria ir no centro. Eu poderia ir em minha casa, mentalizar e fazer o autopasse. Mas pode? Pode. Mas vai funcionar? Com essa dúvida que você tem, não vai mesmo. Se você é Santo Tomé. Agora, se você entender o que é o autopasse, como ele funciona, vai funcionar.
E o dia que você estiver desarmonizado na sua casa, você pode fazer um autopasse, até mesmo debaixo do chuveiro. E não tem lugar melhor para tirar energia, transformar energia, modificar a disposição do corpo do que um banhinho quente. Imagina, então, fazer um autopasse debaixo do banho quente. Ou a gente não fala, ai, estou cansado, estou precisando de um banho. Né? Por que estou precisando de um banho? É porque o meu corpo está sujo? São as energias que se acumulam ao nosso redor. Porque a não ser que você tivesse um serviço daqueles pesados, né, que você trabalha no sol, suando de bica. Agora, se você tem um serviço tranquilo, suave, que você nem transpira, não é que você não pode, não precisa tomar banho, não é isso, né? Mas entenda que o banho, mas ele é uma transfusão de energias, ele faz com que a energia circule pelo seu corpo de uma maneira muito mais intensa. E você relaxa. Ai, que delícia! Ai, mas então eu vou começar a tomar passe só em casa. Tome, sem problema nenhum. Mas lembre de fazer um evangelho. Lembre de pôr a água para fluir para você também. E entenda que o ideal é que seja uma vez por semana. Aí nós estamos falando de evangelho no lar, que também é importante para toda a família, para toda a casa. Não é o que eu falo lá no sempre tem que limpar a casa espiritualmente. Tem que fazer com que as energias circulem dentro da sua casa. Também é uma maneira de você fazer essa transfusão, essa transformação, essa movimentação de energias, né? Porque se você for ler alguma coisa de Ramatiz, você vai ver que ele fala de miasmas astrais, ele fala de... ele não fala bem de ovoide, quem fala de ovoide é mais André Luiz, né? Mas o Ramatiz fala de espíritos que de tão deformados no caráter e no compromisso espiritual, eles deformam o seu perispírito. Tá? O que quer dizer que eles estão evoluindo? Não, eles estão atrasados e se comprometeram de uma tal intensidade que eles não conseguiram sair do primeiro degrau do planeta de provas e expiações. Vocês pensam que aqui tem um degrau só? Não tem. A nossa, né? Como eu sempre falo para vocês, nós vivemos numa escola. Essa escola tem um monte de ano. A cada encarnação, a cada experiência, você vai passando de um ano. E vai subindo, e vai melhorando. Conforme você vai melhorando, você vai subindo os degraus desse estágio das provas e expiações e vai se afastando das expiações ao ponto de chegar no estágio da regeneração. Agora, tem irmão ainda aqui que está tão comprometido que está no primeiro estágio. Tem um monte ainda. E esses irmãos sofrem e fazem sofrer. Como é que a gente trata com eles? Amor, amizade, respeito, tendo sempre uma boa palavra, tentando encaminhar na espiritualidade. Beleza, gente? Vocês querem perguntar, falar alguma coisa sobre o que foi conversado e falado para vocês aqui hoje? Pode abrir o microfone e falar.
Não mais? Sim. Bom, essa semana eu vou pôr no grupo. Um vídeo sobre a movimentação do passe de harmonização, tá? Que é o passe da primeira sala. Eu gostaria que vocês já vissem esse vídeo, olhassem, começassem a prestar atenção, tá? Eu vou reforçar para vocês que quando nós fazemos o passe, nós estamos dando atenção aos chakras. Chakra, da mesma maneira da terapêutica hindu, dos ocidentais. O chakra, ele é uma antena, um ponto de energização do organismo, uma tomada, onde você vai conectar com a espiritualidade e receber energias. É por onde vai circular essa energia dentro do seu corpo. E o que é que nós temos que lembrar? Tá? Que existe um chakra, o da coroa. Onde é que está o da coroa? Aonde se usa coroa, no topo da cabeça. Esse é o chakra principal da ligação com a espiritualidade. Existe um outro chakra, também muito importante, que é relacionado com a visão espiritual, o chakra da terceira visão, do terceiro olho, que está no centro da testa, tá? Na fronte. Frente. Na verdade é fronte, frontal, a testa. Coronário, frontal. Depois você tem um outro chakra que está na laringe. Você tem uma laringe, uma faringite, laringe, que é onde você tem o seu aparelho fonador. Laringe, laríngeo. Relacionado muito com a mediunidade da fala, da terceira visão, com toda a espiritualidade intuitiva. Espiritualidade. Mediunidade. Aí você tem outros 2 chakras, que é o do coração e o do estômago. Do coração, cardíaco. O do estômago, gástrico ou solar. Gastrite, gástrico. Gastroenterologista, estômago. São os 2 chakras mais relacionados com as emoções orgânicas. Os sentimentos mais elevados do amor e os sentimentos menos elevados, da raiva, do ódio, né? Quando você está com ódio, você não sente um negócio na boca do estômago, um aperto na boca do estômago, né? A gente não fala, às vezes, que a pessoa, porque é relacionado o estômago com o fígado, não fala que você está destilando o veneno do fígado, né? São os 2 sentimentos ali. Você tem o esplênico, que está relacionado ao baço, está relacionado também aos sentimentos, mas muito mais a defesas orgânicas, aos anticorpos. E você tem os 2 mais relacionados com a matéria, as energias mais materiais, as energias mais densas. O genésico, que está na área da genitália, tanto masculina quanto feminina, e o seu parceiro, que está atrás, o básico, a base, na base da coluna. Esses são os chakras. A gente tem que entender que a gente circula energias por esses chakras.
A gente tem que lembrar deles, tá? Naquele material que foi passado para vocês, de PDF, do arquivo, tem lá falando sobre os chakras, tá? E depois eu vou reforçar isso para vocês também. Beleza? Lembrem sempre que existem patologias orgânicas, patologias de origem espiritual. As de origem espiritual podem ser do momento ou kármicas. Do momento. Eu, com a minha mediunidade meio aflorada e meio desequilibrada, eu fui assistir um jogo do meu time do coração no bar. Tudo bem? Não tem problema nenhum. Só que eu tenho a minha mediunidade meio desequilibrada. A minha luz, ela acende e apaga, acende e apaga, acende e apaga. Ela chama a atenção na espiritualidade daqueles irmãos que estão desarmonizados. Eles não são meus inimigos. Eles não são meus obsessores. Eles só estão perdidos. Eles só precisam de ajuda. E aí, porque a minha mediunidade está desarmonizada naquele momento, eles percebem. E eles ficam juntos. Eles vêm junto para minha casa. Esses são os sofredores. Porque eles estão desarmonizados. Eles não entenderam ainda o que aconteceu. Aí eles vêm pedir socorro, eles vêm pedir ajuda. Não tem problema nenhum. Isso me dá dor de cabeça, pode me dar náusea, pode me tirar o sono, pode me deixar ansioso, pode levantar minha pressão, pode me deixar desorientado. Aí eu estou doente? Eu estou desarmonizado. Se eu for no médico, ele vai começar a pedir um monte de exames e ele vai achar alguma coisa fora do normal. E vai começar a falar para mim, olha, você tem que parar de beber e comer fritura desse jeito. Não dá mais para ir no bar, porque dá um tempo. E aí eu começo a me harmonizar. Olha, você toma esse remédio aqui, mas tomar um chá ajuda bastante também. Faça alguma atividade física, mas ó, não bebe tanto assim, tá? Vai funcionar? Vai, vai. Eu me afastei do lugar que me desarmonizava, dei uma equilibrada na minha alimentação, dei uma acertada no meu eixo, vai funcionar. Mas se eu tomar passe, vai funcionar mais rápido ainda. Tem moléstias que, infelizmente, fazem parte do nosso compromisso de resgate. Essa nós vamos tratar, mas não vamos curar. Vamos amenizar o sofrimento, mas não vamos curar. E o sofrimento vai ser mais amenizado quanto mais harmonizado eu estiver nessa existência e estiver cumprindo com meus compromissos kármicos. E esses sintomas vão ser mais amenizados quanto mais eu me dedicar ao que eu vim fazer. Se eu tenho uma mediunidade tarefa e preciso trabalhar, se eu trabalhar, a minha doença kármica vai ficar mais tranquila. Ela vai se harmonizar mais fácil. Eu vou sofrer menos. Se eu, em compensação, achar que caixão tem gaveta, que eu vou levar tudo para o outro lado, que o que eu preciso é ganhar mais dinheiro, que ajudar o próximo está aqui para o próximo, ó, né? A minha doença kármica não vai ser harmonizada. Eu vou sofrer mais. Simples. Simples. E a partir do momento que eu começar a entender isso e eu começar a estudar, começar a ajudar realmente o próximo, começar a me dedicar à transformação espiritual.
Porque eu também sempre digo isso para vocês. A espiritualidade, ela não quer perfeição da gente. Ela quer transformação espiritual. Porque ela sabe que nós temos os nossos problemas, nós temos onde nós vamos ser tentados, onde nós vamos trupicar. Ela sabe que tem coisas difíceis no nosso caminho. Mas ela também sabe que a gente tem força. E se a gente se comprometer a transformar, eles vão ajudar a gente. E se a gente se comprometer nessa transformação, as coisas vão ficar mais fáceis. Porque, gente, nós viemos aqui por algum motivo. E temos os nossos compromissos por algum motivo. Para mim, isso é tão claro e tão fácil de aceitar e de compreender, né? Eu não admito que é só essa vida que morreu e acabou. Eu não entendo, eu não aceito. Isso para mim é absurdo. Eu posso me questionar às vezes se a minha visão espiritual é a mais correta. Mas que tem mais alguma coisa? Tem. Que nós não estamos aqui de hoje? Não. Que nós estamos aqui num vai e volta de há muito tempo? Sim. E que quando a gente entender, aprender e trabalhar nesse sentido, vai ser muito mais fácil para a nossa existência. Perfeito? E tem aqui. Tcharam, joia. Mais alguma coisa? Se sim, não mais? Mais uma vez eu agradeço ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, aos protetores da casa, pelas oportunidades que nos estão sendo dadas. Peço sempre o entendimento, a proteção e a força para continuar num caminho de transformação, num caminho de crescimento, num caminho de aprendizado. Eu peço sempre a eles a luz, uma iluminação que possa transcender a minha pessoa para a minha família, a minha pessoa para os meus amigos, a minha pessoa aos meus colaboradores, a todas aquelas pessoas que nos ajudam nesse caminho de transformação, a todas aquelas pessoas que têm paciência para conosco. E pedindo sempre ao Pai a força, o trabalho, a ajuda, agradecendo pela vida, pela família, pela oportunidade de trabalho, de crescimento, de transformação. Vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque só teu é o poder, o reino e a morte para todos sempre. Um beijo a todos vocês e até a próxima, né? Que segunda-feira que vem a gente vai ficar quieto, tá bem? Um beijo, boa noite, vou mandar para vocês o vídeo. Um abraço.